Fala, Diogo. Bom dia, Diogo. E aí, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus. E você, como é que tá a nossa luta? Rapaz, hercúlea, como sempre, porque é sempre um leão por dia, né? Sempre questões aí envolvidas, chegando cedo no escritório, saindo tarde. Então, ossos do ofício. Ossos do ofício. É isso aí, então. Ossos do ofício. E hoje, rapaz, tava pensando aqui no que a gente podia conversar. Teve uma postagem nossa que deu na nossa página do Instagram, que deu uma certa reverberada, sabe? Uma repercussão. Justo. Com alunos, inclusive, fui elogiado. Eu que nunca fui um cara muito aí de redes sociais, falei, pô, professor, sua página é interessante, tem um conteúdo bom. E eu acho que deu um up depois que comecei a transpor o conteúdo da página do escritório, do Instagram para lá. Então, tem um pessoal que tem acompanhado e alunos mesmo, aí me pediram, assim, não sei se você acha viável, vamos ver aqui, para conversar um pouco sobre a comunicação dos atos processuais, que é um tópico que a gente discute em sala de aula, mas mais especificamente intimações e citações. Realmente é um ato que demanda uma boa explicação, Diogo, até porque é o primeiro ato, né? De várias, a comunicação do processo, a comunicação da demanda judicial ou da demanda administrativa, é a comunicação que se faz, né, desse conflito ou de uma coisa que a gente fala ali, processo, demanda e, por fim, o litígio, né, que é muito conhecido aí com esse nome, mas é o ato em que a pessoa tem ciência, né? O primeiro ato ali a citação e depois as intimações do que acontece ao processo, né? No bom português é aquilo. O que é a próxima etapa do processo? Deixa eu entender aqui, né? Mas é um assunto interessante, sim. Acredito que a gente tinha que dar uma explorada aqui, né? Para nossos interlocutores entenderem um pouco mais, né? Claro que não se esgota, mas eu acredito que seja muito interessante para eles entenderem o que é a citação, o que é a intimação. Né? Trazer um pouco de luz, né, sobre Exatamente. o tema, porque as pessoas geralmente chegam o seguinte: doutor, chegou esse documento aqui para mim. É uma das situações que acontece. Do que se trata? Não sei do que se trata. Então a outra situação que chega: ai meu Deus, fui citado, eu fui intimado, e agora? Aí o sujeito acha que já tá condenado, e aí condenado, eu vou em cana, eu tô ferrado, sempre eu tô ferrado, né? Eu vou ter que pagar quem? Eu vou ter que indenizar, e agora como é que fica, né? Exatamente, então, e o agora, né? E agora? E agora, José? Né? Como parafraseando aí Carlos Drummond de Andrade, né? Então, mas é igual você falou, na verdade a gente está falando de atos de comunicação do juízo, então é uma comunicação formal. E a citação é quando a parte é trazida para o processo, né? Então, é claro que ninguém fica feliz de ser levado a processo nenhum. Com certeza, mas, né? Na verdade, a citação ela esconde ali uma oportunidade, Diogo, que é a oportunidade de se defender. Na verdade, ela é uma garantia. Então, tanto que a falta de citação num processo, ela é uma causa de nulidade absoluta. Eu lembro de um processo que a gente atuou ainda na época, a gente fazia parceria, antes da sociedade lá no escritório, que, não sei se de um pessoal que estava com uma ordem de despejo, e aí tinha tido um vício no processo lá atrás, porque a antiga requerida no processo era uma ação de reintegração de posse, e a antiga requerida faleceu no curso da demanda. E o que acontece? Aí tem que se oportunizar o que a gente chama de sucessão processual, citando os sucessores dessa requerida, no caso, para continuar com a ação. E não fizeram isso. Nossa, fizeram isso. E a gente descobriu, né, Diogo? A gente descobriu que não tinham feito e a gente travou toda a execução de que já tinha uma ordem, a gente conseguiu desconstituir essa ordem e a gente peticionou para o juízo na hora certa. Não sei se você lembra, isso já tem mais de 10 anos, a gente tá ficando velho, né? Então, não pode revelar, não. Então, isso aí já tem um tempo e, na verdade, o mandado já estava com o oficial de justiça. Então, e aí foi a importância, né? O pessoal veio,
até a gente, desesperado como é a situação, perdeu o lugar que mora, o pessoal humilde, muito humilde, e a gente, depois de ali folhear o processo, se debruçar sobre aquela questão, a gente conseguiu constatar um vício na questão da citação dos sucessores, então que eles não faziam parte daquela relação jurídica, né? E aí o processo teve que voltar para ser discutido. Então isso garantiu com que essas pessoas, no caso, garantiu essa moradia para essas pessoas por, se eu não estiver enganado, mais 8 anos, que foi exatamente o tempo que o pessoal tinha para poder se estruturar. Olha só, o pessoal formou, então, né, então deu tempo do pessoal fazer faculdade, deu tempo do pessoal se organizar, se estruturar financeiramente, eles conseguiram adquirir um outro imóvel, e aí quando veio essa execução, esse imóvel já não tinha uma importância, no caso já a execução da ordem de reintegração de posse futura. 8 anos, gente. 8 anos por conta de um vício de citação, que é o que a gente está falando aqui. Então, quando isso aconteceu, quando depois o processo ele retomou o seu curso até chegar naquela etapa que a gente atravessou a petição ali, aquelas pessoas já estavam com a vida estruturada. E aquele imóvel já não tinha aquela importância toda do contexto anterior. Então, às vezes, por trás de uma comunicação de um juízo, tem uma situação dramática, né? Então, a gente fala aqui muito de prisão, de dívida, essas coisas, e realmente, às vezes, pode ser uma situação a priori desesperadora. Às vezes ela se configura como desesperadora, até para nós, que a gente chega, né, Diogo, e aí é estudar, cara, estudar o processo, dar uma olhada nos fatos, tão importante quanto a gente ter direito a um bem jurídico, a uma situação material, ter um direito civil, um direito trabalhista, sabe, envolvido ali, é saber usar o instrumento, né? É saber usar o instrumento. É muito importante isso que você está falando, até com esse grande exemplo aí, porque isso foi, temos que dizer que isso aí foi na esfera civil, né? Que também, para delimitar aí objetivamente esses atos, a citação é o primeiro ato processual no qual a pessoa, a parte que vai integrar o processo, ele tem ciência desse processo. Isso por quê? Porque para exercício da garantia do direito de defesa, da ampla defesa e contraditório, que está lá no direito condicional, né, nossa Carta Magna, ele precisa primeiro ter o conhecimento. Por que eu estou sendo demandado? Então esse ato da citação, né, objetivamente falando, é esse chamamento ao processo. Olha, estamos demandando contra o senhor. E aí eu preciso que você venha ao processo saber o que é e a partir disso aí fazer o seu movimento sobre todos os atos processuais dali em diante. A intimação já é algo já dentro do processo. O processo já aconteceu e você já foi citado. E a partir disso, todo ato processual que acontece lá, ele precisa ser comunicado às partes, né, Diogo? Por quê? Porque existe um princípio, até dentro do Código de Processo Civil, chamado princípio da vedação da decisão surpresa. Esse princípio é claro. O juiz ou qualquer coisa, ato, ele não pode ser concretizado antes do conhecimento da parte contrária. Então, caso aconteça uma penhora, aconteça uma busca e apreensão, aconteça uma prisão também, né? Alguma coisa assim, existe essa publicação desse ato para que se tenha conhecimento às partes do que está acontecendo. Isso de maneira simples, né? De maneira categórica e objetiva. Mas, Diogo, vamos falar aí da área penal, que é a área que o senhor domina e tudo mais. O que é a citação? O que é essa intimação? Quando chega você, né, que a gente sabe, meu Deus, o que aconteceu? Doutor, fui citado. Olha só, o que é isso aqui? Meu Deus, me ajuda. Acontece toda semana lá no escritório, né? Então, a gente lidar com essas situações, com desesperos e tudo. E por vezes, realmente, as situações são graves, tá? Então, a gente tem que ter uma atenção para isso. E na área penal tem uma particularidade que eu falo.
Igual a gente está falando na questão da área dos direitos civis, de um modo geral, eu estou colocando isso de uma maneira genérica, porque envolve... Quando a gente fala de direitos civis e políticos, envolvem os direitos constitucionais, os direitos... são direitos não penais, né? De matriz não penal. Na área penal, eu tenho uma etapa prévia chamada investigação. Investigação é um gênero do qual a espécie mais conhecida é o inquérito policial. Então, inquérito é um tipo de investigação. Eu tenho investigação que é conduzida pelo Ministério Público, eu tenho investigação que é conduzida pela gente, né? Investigação defensiva, Exatamente. mas isso tem outro viés, e isso talvez seja até um ponto interessante para um futuro podcast, até, né? A nossa investigação defensiva regulamentada aí pelo provimento 188 do Conselho Federal da OAB. Então, nós estamos falando de etapas pré-processuais. E às vezes o sujeito chega lá e recebe uma notificação, o termo é esse, de um procedimento preparatório ou de um inquérito, né, vamos falar no campo criminal, tá falando no campo administrativo, seria um procedimento preparatório, um inquérito civil público, lá no Ministério Público, ou um procedimento investigatório criminal, o PIC, né? E investigatório ou investigativo, é PIC, a sigla é PIC, não me recordo aqui o termo preciso lá nas resoluções que consta lá das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas o fato é que chegou uma notificação encaminhada por um oficial de promotoria ou uma intimação para comparecer numa delegacia de polícia, ali geralmente é um agente de polícia que traz isso, convidando a pessoa, e aí só diz o seguinte: o senhor está intimado a comparecer na delegacia tal, como se fosse assim, falando de uma maneira mais no popular assim, para discutir um assunto de seu interesse, em essência. Não tem maiores detalhes, entendeu? E aí por vezes as pessoas lembram de... não, eu vou lá, naquela linha do ditado popular, né, Diogo? Não, eu vou lá porque quem não deve não teme. Exatamente. E eu vou te falar, e essa é a armadilha, entendeu? Porque quem não deve tem que temer, sim. Sabe? É esse o ponto. Como é que você vai dizer quem não deve não teme se você não sabe a posição que você está ali? Você não sabe se você é investigado. Mas por que, doutor, que eu seria investigado se eu não fiz nada? Se eu sou inocente? Entendeu? Então, olha, paira sobre você, sobre o cidadão, uma presunção de inocência. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a nossa Constituição de 88, ela deu uma renovada em certas perspectivas, que eu estou falando isso em relação ao campo dogmático, né, no campo normativo, no que a gente diz, no que deveria ser, que a gente ainda está engatinhando nesses pontos no campo prático, no campo dos fatos, no mundo empírico. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? A Constituição de 88, ela trouxe, né, no artigo 5º, no início da Constituição, um catálogo de direitos fundamentais, direitos individuais. Para você ter uma ideia, Diogo, eu como sou um cara curioso, então eu já folhei todas as constituições que nós tivemos, né? As 8. E aí eu me filiei até aquela concepção de que a emenda constitucional número 1 de 69 foi uma própria Constituição, porque ela regulamentou de maneira tão incisiva, tão abrupta, a Constituição 67, que é como se fosse uma ruptura constitucional. Então, inaugurou uma nova ordem constitucional. E na Constituição, na emenda constitucional número 1 de 69, o catálogo de direitos e garantias fundamentais estava lá no artigo, por volta do artigo 150, que hoje é o capítulo referente à ordem tributária, na Constituição de 88. Então, o que significa isso? Não é simplesmente uma mudança topográfica, sabe? Não é uma mudança de localização dos direitos fundamentais. Isso, na verdade, vem em reforço aos fundamentos da República Federativa do Brasil, que constam do artigo 1º. Ou seja, a gente está falando ali quando o Estado, você chega e diz, olha, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, se constitui um Estado democrático de direito e é regido pelos seguintes princípios. Então aqui a gente está falando dos fundamentos, a base do nosso Estado de direito, que é democrático, igual a gente já comentou outras vezes, né?
aqui. E aí eu venho, então isso está no artigo 1º. É o caput do artigo 1º isso. E aí venho 4 artigos depois, lá no artigo 5º, então vem o artigo 1º, aí vem o artigo... Os objetivos. O artigo 3º, que vem falar dos objetivos fundamentais, o artigo 4º, que vem falar dos princípios internacionais, que se aplicam os princípios brasileiros, os princípios que regem o Estado brasileiro nas relações internacionais, e aí o 5º vem direitos e garantias fundamentais. Então, a citação e a intimação, ela vem dentro desse contexto. E aí você chega assim, então, só que, como eu disse, foi um avanço normativo tremendo. Só que nós, operadores do direito, será que a gente estava preparado para isso? Eu vou dizer o seguinte, o Estado brasileiro precisava desse marco, sabe? Isso eu vou dizer que é o humanismo entrando no direito brasileiro. Mas a gente não pode esquecer que a gente vem de uma tradição autoritária de direito, sabe? O nosso Código de Processo Penal é o mesmo do Estado Novo, 1941. E o Código de Processo Penal nosso, ele foi inspirado no tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal. Esses 2 documentos importantíssimos que vieram à lume, né, que surgiram com Getúlio Vargas no Estado Novo, segundo a égide, talvez da Constituição mais truculenta que a gente teve, que foi a Constituição de 37, esses documentos eles tinham uma inspiração nítida nos documentos iguais da Itália, dos anos 20 e anos 30. Eu vou dizer o seguinte, Francisco Campos, que é o que assina, né, o signatário dessas 2 leis, desses 2 atos normativos, foram decretos-leis que os instituíram, ele tinha uma nítida inspiração em Alfredo Rocco, que era o ministro da Justiça, então o ministro da Justiça brasileiro admirava o ministro da Justiça italiano, Alfredo Rocco, que era o ministro da Justiça do período fascista da Itália, o ministro do Mussolini. Então a gente tem que lembrar isso, sabe? Então o inquérito, como a gente vê estruturado no Código de Processo Penal, ele vem dessa época. Aliás, não vou dizer que ele vem dessa época, mas como trabalhamos hoje, é praticamente dessa época. Então, na verdade, a gente interpreta o Código de Processo Penal segundo a Constituição. Só que nós, operadores do direito, nós somos formados por professores que estudaram numa outra época, que foram alunos de professores que estudaram segundo as ideias que vêm do Código de Processo Penal e do Código Penal de Francisco Campos, e que nada mais são do que uma versão brasileira, não é a versão brasileira Herbert Richards, né? Mas uma versão brasileira dos códigos de Alfredo Rocco. Então a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fala o seguinte, você não sabe o porquê que você foi intimado para comparecer numa delegacia. Esse é o ponto. O mandado de intimação, vindo lá assinado pelo delegado de polícia, ele não diz o que você vai fazer lá. Entendeu? Até porque aquela investigação, ela é sigilosa. Então, muitas vezes você vai ter ciência daquilo naquele momento, quando você chega lá, e aí você vai prestar declarações. E aquela coisa, Diogo, não dá para se esquivar aqui. Sabe, você chegar assim, não, eu vou... Não vou não. Não vai não? Não é uma escolha, entendeu? Você é obrigado a ir, é obrigado a comparecer na delegacia de polícia para poder prestar os esclarecimentos devidos. Chega lá e falar assim também, não, eu vou falar tudo porque quem não deve não teme. É o que mais acontece, né? Rapaz, chegou um caso outro dia que eu atendi um colega nosso, inclusive advogado. Eu estava saindo da aula, né? Ele me ligou, ele estava preocupado porque ele tinha um negócio, né? Um negócio privado, fora da advocacia, e cujo o sócio foi assassinado. E aí a gente foi conversar, um colega nosso da área civil,
E aí, naquela ali, não, eu vou falar, quem não deve não teme. E aí eu fui conversar, a gente bateu um papo e eu fui conversar sobre a questão de que, olha, quando a gente está diante de um caso de homicídio, a investigação ela é um pouco diferente, ela é uma investigação específica. E a gente tem que estudar a investigação lá no escritório, né? Porque como é que a gente vai avaliar se tem falha, se não tem falha, seja pra gente, quando a gente atua no polo lá da assistência de acusação e tenta levar o caso o mais dentro da legalidade possível para chegar às vezes num júri, né? Igual já aconteceu. Então a gente já conseguiu conduzir um caso em que a gente já conduziu casos no escritório e que a gente conseguiu condenações bem interessantes, né? Exatamente. Por conta desse cuidado com o que é produzido na fase da investigação, quanto quando a gente está pela defesa também. E uma situação é crucial na apuração de um homicídio: motivo. Então, uma investigação, então, quando acontece um fato, e no crime a gente observa isso nitidamente, um crime ele ocorre num determinado lugar, num determinado tempo, sabe? Num determinado momento da vida. Ele é um fato da vida. E esse crime, então eu tenho pessoas envolvidas lá, então quem que está envolvido naquela cena do crime, e eu não vou entrar aqui, claro, isso não é uma aula de processo penal, eu falo muito, né? Então já estou falando até demais, mas o que a gente tem que salientar é que o motivo é interessante. O motivo é interessante para a investigação. O motivo, eu digo mais, o motivo é revelador. Então, e aí isso é o seguinte, olha, nós somos amigos e somos sócios. Morreu um assassinado, Deus nos livre disso. Quem teria interesse na morte dessa pessoa? Então é uma pergunta que se faz na investigação. Pô, o sócio, talvez, ou o sujeito é rico. E aí tem uma família tá tretada e tal, tem uma questão de uma herança. Quem teria interesse na morte dessa pessoa? Então, às vezes, a investigação tem esse ponto como partida, é o start. E aí você chega assim, nossa, não, mas eu não fiz nada. É igual esse amigo nosso, esse colega nosso, advogado, veio conversar com a gente. E aí, pô, não devo nada e tal. E eu falo, olha, mas a investigação não sabe disso. O delegado não te conhece. Entendeu? O delegado não tem minúcias disso. Então, eu estou usando essa história para ilustrar, e claro, né? Dentro de uma abordagem que a gente pode fazer em relação ao plano ético, a gente não está contando nenhum caso concreto aqui, a gente não está dizendo o local, a gente não está dizendo onde, no caso não está dizendo onde, não está dizendo quando, não está dizendo quem, então não tem sujeito. Isso aqui é uma situação até que poderia ser uma situação hipotética, mas eu estou dizendo que é uma situação real e que demonstra a importância de se conversar com o advogado toda vez que a gente recebe uma comunicação de algum órgão oficial, seja ele administrativo, como é a polícia, né? Fazendo seu trabalho de polícia judiciária, trabalho necessário, trabalho fundamental, inclusive. Às vezes as pessoas têm a ilusão de que nosso advogado se contrapõe à polícia. Muito pelo contrário. Na verdade, a gente soma esforços. O objetivo nosso aqui, Diogo, é sempre esclarecer o fato, apurar as responsabilidades, né, para que alguém não seja responsabilizado de maneira indevida, para que não haja um excesso, ou também para que não haja uma falha e alguém também acabe... Uma ilegalidade, né, também. Acabe gerando uma situação de impunidade. Isso não... Então, nós, antes de mais nada, é importante, eu acho, a gente ressaltar isso publicamente. A gente atua em defesa da legalidade. Esse é o ponto. A gente atua nós somos defensores da lei, da mesma forma como os integrantes do Ministério Público, como os membros do Poder Judiciário, sabe? A gente não está aqui, às vezes as pessoas dizem, não, o advogado ele atua em relação à questão nas brechas da lei, que se fala. A lei não tem brecha. A lei tem possibilidades interpretativas, regras de hermenêutica, né? E a gente tem condutas. Então, o fato é, ninguém, igual naquele exemplo anterior, ninguém pode ser processado, pode ser alvo de uma condenação sem
que lhe tenha sido oportunizada a defesa, né? Exatamente. Não é? Então, é pra gente fazer isso aqui mais dinâmico e não converter isso numa aula de processo penal, que não é a finalidade aqui do nosso bate-papo. Como é que, daqui a pouco a gente volta até nos temas penais, mas como é que fica em relação às comunicações na área do trabalho, né? Da justiça do trabalho, na área trabalhista? Como é que fica isso? Como é que as pessoas te abordam diante... Pô, recebi um documento, doutor. E agora, ainda mais considerando um contexto que, em relação ao trabalhador seletista, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né? Então você tem desde pessoas com pós-graduação em nível avançado, como são meus colegas professores, né? Que atuam em instituições privadas, às vezes pessoas que... analfabetos mesmo, né? Que tem que por uma circunstância da vida acaba não tendo tanta intimidade com a língua portuguesa, e eu acho que essas pessoas até são mais vulneráveis diante desses documentos também, né? Como é que fica isso diante até desse cenário de tanta heterogeneidade, digamos assim? Diogo, é uma situação um pouco mais complexa, mas que tem que ser conduzida de maneira até, digo eu, de maneira mais simples, né? Porque a cada dia a gente aborda cada pessoa com sua devida simplicidade, sua característica peculiar. Tem pessoas muito mais esclarecidas, tem pessoas que são muito simples e que não entendem o que significa aquele papel, né, que chega a ele. E dentro da esfera trabalhista, isso é uma questão que gira muito em torno, né, de empregado, empresa, empregador e empregado, ou então autônomo e o contratante. Então, assim, a situação, ela se amolda principalmente quando um empregado ou um autônomo buscando seus direitos, ali vai à justiça trabalhista, né? Ou consulta um advogado e propõe uma ação chamada, essa demanda trabalhista, que inúmeras vezes é chamada de reclamatória trabalhista. A partir disso, Diogo, nós temos aí o quê? A primeira concretização de uma formação de uma demanda judicial, né? Com essa reclamação indo à justiça e é para ali já confeccionando todo um sistema jurídico, né? Sobre esse processo, onde é expedido o quê? Uma carta de citação à parte contrária, que é o demandado, o reclamado, que nós conhecemos assim. E isso às vezes é empresa, às vezes é uma pessoa física, né? Que nós estamos demandando ali. E com isso, essa citação, ela pode vir tanto pela um oficial de justiça, pode ser também por uma carta expedida também, ou hoje, com a evolução tecnológica, nós temos o chamado domicílio eletrônico, né? Onde várias empresas estão aí já cadastradas dentro de um sistema, e a partir desse sistema, desse domicílio, o próprio juiz ali já faz a citação dentro da Justiça do Trabalho pelo sistema de citação virtual, e ali vai para o e-mail dele, ou então o cadastro dele, na qual ele cadastrou a sua correspondência virtual, e pode já ser citado. Esse é o primeiro ato, como a gente falou, né? O ato de conhecimento ao processo, e onde ele é chamado para o quê? Para esclarecer os fatos. Não é oportunamente já para se reconhecer o direito. Então, é muito criterioso nesse momento, em vários casos que já buscamos, que trabalhadores, principalmente, já chegam, olha, ele já não me pagou isso, ele está me devendo esse direito. Então, de achar que essa oportunidade dele ser chamado ao processo já é para ele pagar, ou para ele já acertar ou regularizar, que seja a carteira assinada, ou o depósito fundiário, ou então as contribuições previdenciárias. Nesse momento ainda não é. Esse momento ainda é o momento do conhecimento e a oportunidade que essa parte contrária tem o quê? De apresentar a sua defesa, ou concordar com os fatos, e ali pode se resolver e tudo mais, mas é um momento em que o empregador, ele tem o quê? A sua resposta. O direito à sua resposta, que é importante ali e que é onde que confecciona aquela situação das partes e o juiz, né? Aquele sistema, eu acredito que era o sistema angular, né? De Kelsen, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem. O termo, né? Mas angular, geralmente é angular mesmo, né? Não é triangular, não. Exatamente. Mas tinha uma discussão sobre isso. Tinha, exatamente. Mas retomando a prática, então assim, a citação, que é esse primeiro momento em que a pessoa que sofre essa demanda judicial, ela tem essa oportunidade de chegar ao processo e se explicar.
né? E a partir daí, com o desenvolvimento do processo, claro que ela vai ter o prazo para apresentar a defesa, apresentar a documentação e tudo mais, ela também tem o quê? Aos atos que forem sendo oportunizados, ou então as decisões que foram colocadas ali no processo, ela vai ser intimada disso, porque ela já tem o conhecimento do processo. Só que os próximos atos também precisam ser o quê? Notificar dessa parte para que ela conheça o que está acontecendo ali no processo. Para quê? Porque não gere nem a nulidade, né, no processo e tudo mais. Então, na esfera trabalhista, nós começamos com a citação e a partir disso já temos o quê? A primeira audiência, né? Geralmente, na verdade, a CLT nos traz aqui a audiência una, mas ela é fragmentada porque entende-se até pelo uma boa relacionamento ali que essa primeira audiência poderia ser uma audiência em que se resolveria com a maneira conciliatória, né? Conhecida como audiência inicial ou audiência conciliatória, né? Que ela pode ser presidida ou não ali pelo juiz, né? E por um núcleo de conciliação. Essa audiência serve exatamente para a apresentação da defesa e também para, quem sabe, resolver ali com um acordo, né? Que pode ser redigido ali, supervisionado por um magistrado que está ali de plantão e orientado pelas partes a chegar a um denominador comum. Então, é importante que o demandante, né, que pode ser o empregado, pode ser também o empregador, né? Não vamos fugir disso. Um empregador pode entrar com um processo trabalhista? Eu já ia te perguntar isso. Eu ia perguntar, o reclamante necessariamente é o empregado e o reclamado é necessariamente o empregador? Ou na verdade, não. É comum que o reclamante seja um empregado, né? Comum porque é mais nítido, mais visível. Mais usual, né? Mais usual, né? Mais com aquilo. Mas também pode acontecer do empregado ser o reclamado numa ação trabalhista, né? Exatamente. Nós dizemos aí que nem é reclamante ou reclamado, mas aí, no caso, seria o polo ativo, né? No caso, e o polo passivo seria o reclamado. Poderíamos citar aqui até uma própria ação de consignação em pagamento, né? Em que o empregador, para não sofrer qualquer tipo de multa, aquela multa do 477, a multa do 467, e ele tem que pagar o acerto ali e não encontra mais o empregado. O que acontece, né? Às vezes a pessoa trabalha, não quero mais ficar aqui, vai embora. E o que eu tenho que fazer? Bem orientado, você tem o quê? Você tem que ou depositar na conta dele, mas vai que você sempre pagou em espécie para o empregado. Então, você tem que abrir o quê? Uma ação de consignação em pagamento para depositar em juízo, para que você não venha sofrer o quê? Punições futuras por isso, por um atraso salarial, uma falta de entrega ali de documentação. Então, isso é muito importante para o empregador, que ele tenha esse suporte jurídico de um profissional na área, para que ele acabe achando assim, eu vou só aguardar ele me demandar e eu entrego. Mas já passou-se os 10 dias de pagar. Você então agora vai ter que arcar com mais uma multa aí em cima disso, né? Então é perigoso. Ou então pode sofrer até sanções dentro de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, dependendo do que for caracterizado dentro disso aí. Então, assim, é importante saber que, diferente da área penal, a citação principalmente aqui na área trabalhista, ela é esse primeiro ato, mas ela já traz o demandado para dentro da justiça para ali resolver, né? Estamos falando já aqui dentro de um processo, de uma demanda judicial sobre isso, né? Na área penal nós temos ali a parte da delegacia, depois vai se instruindo um inquérito e tudo mais. Na trabalhista não, na trabalhista nós já temos essa demanda aí confeccionando já, o litígio já surgindo, né? E o processo já se formando. Então a partir dali já vem o seu desenvolvimento processual e quem sabe ali uma resolução pode vir com um acordo ou com a sentença. Mas a gente também tem que entender, enxergar isso também, Diogo, não só na parte trabalhista, né? Eu sei que você aí com seus préstimos e com grande conhecimento na área administrativa pode demonstrar pra gente também como é que é a citação e a intimação e o desenvolvimento dentro, né, da área trabalhista quando quando um servidor público vai procurar administração sem querer procurar a justiça, ou um servidor ou um concurseiro que vem querer reclamar de uma banca, às vezes vai fazer um procedimento administrativo. Você pode contar um pouco aí sobre isso para nós? Não, perfeito, Diogo. Na verdade, a gente tem desdobramentos. O inquérito não deixa de ser um desdobramento administrativo, né? Mas com características especiais, porque ali eu acabo envolvendo o direito de ir, vir e permanecer, o direito de locomoção, a liberdade da pessoa,
né? Então geralmente eu tô diante de situações que tratam de privação da liberdade. Só que a gente tem outros tipos de tutelas de direitos, que são objetos de procedimentos administrativos. No campo trabalhista mesmo, quer dizer que não é bem o campo trabalhista, é um campo administrativo trabalhista. Pode ocorrer quando uma empresa recebe uma autuação do Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais do trabalho. Então, essa empresa vai responder um processo administrativo, né? Pode vir a responder. Então, uma autuação do Ministério Público do Trabalho, igual a gente já atuou, né? Em certos casos também no escritório, você cuida eu digo o seguinte, como a gente brinca, né? Lá no escritório, eu cuido de assuntos referentes ao Ministério Público, né? Exatamente. Então, criminal, as questões envolvendo ações de improbidade administrativa, quando o MP ele investiga empresas também, né? Então, é um assunto, já deu uma estudada considerável sobre o Ministério Público, então acabei desenvolvendo um traquejo, sei como lidar com situações envolvendo o Ministério Público. E então tem essa situação, às vezes a gente está diante de uma autuação ambiental, às vezes você recebe ali primeiro, você está dirigindo numa rodovia e aí acabou se excedendo na velocidade permitida para a via, e aí chega não, mas eu não passei não, aí tem uma foto do seu veículo no documento que chega lá na sua casa. Então, essa não, mas não era eu, na linha do dizer assim, não, este carro não é meu, não, é complicado, né? Tá lá a placa, o carro tá no seu nome. A linha negativa, né? Sabe? Então, talvez possa ser outro condutor. E aí você tem uma possibilidade de informar a administração pública ou condutor, mas isso se dá através de uma comunicação, né? A gente precisa se comunicar. Então, até para poder garantir essa tutela de direitos. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre petição. Então, é importante a gente entender, olha, eu posso peticionar, posso fazer esses requerimentos, é uma forma de eu me comunicar, mas às vezes a administração vem até mim. Às vezes eu deflagro um procedimento e a administração depois me informa o que deu. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade eu estou sendo investigado por alguma situação, ou eu, a priori, eu posso ter cometido uma irregularidade e a administração vem até mim e a partir disso vem com uma autuação por vezes e a partir disso eu tenho um desdobramento em um processo administrativo. Tá? Eu tenho uma lei, cada ente tem uma lei específica de processo administrativo. A lei de Goiás é a lei 13.800 de 2001. E ela vem mais ou menos, ela é muito parecida com a lei federal, que é a lei 9784 de 1999. Então, eu estou ali em 99 no contexto da reforma administrativa, né? E essas normas, elas são fundamentais porque elas vão regular esse trato com a administração, sabe? Esse trato, o devido processo legal nessas questões. Então, a gente, quando a gente recebe a cartinha, quando a gente recebe o documento, o que a gente tem que fazer, sabe? A gente não sabe quais serão os desdobramentos dali. Nunca se sabe. Então, a gente precisa consultar alguém que tenha uma experiência, que trabalhe com isso, esse profissional mais conhecido como advogado, né? Então preciso ir atrás de um advogado buscando orientação, antes de mais nada. Então a gente sabe, é um momento que gera muita ansiedade. Olha, a gente já mencionou ansiedade uma vez aqui, eu não sei se foi na nossa primeira conversa e tal. A ansiedade, ela é um fenômeno da modernidade e a gente tem gerações cada vez mais ansiosas. A nossa geração que nasceu nos anos 80, se criou nos anos 90 e anos 2000, os millennials, né, como se fala assim, já é uma geração ansiosa. As gerações que vieram depois, elas conseguem, eu até te falo como professor, vejo meus alunos, né, que são mais novos do que eu até, apesar de não aparentarem e tal, tanto assim, porque eu me confundo com eles, sabe, Diogo? Gente de 20 e poucos anos, assim, quando... Que bom, que bom, né? Satisfação, então, né? O cabelo branco é só estilo, viu, gente? Não é biológico, não. Mas mas brincadeiras à parte, o fato é que essas pessoas sofrem muito com ansiedade.
E aí você recebe um documento da justiça, e agora a gente já sabe, né, depois que você esclareceu aqui, que o trabalhador mesmo pode receber. O trabalhador, o servidor, a dona de casa, né? Então, qualquer um pode receber. E não é algo assim, não é um bicho de 7 cabeças. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a gente falou que é um ato de comunicação. E um ato que te abre a possibilidade para exercício de direitos. Então, antes de mais nada, é isso. E aí, assim, você pode ser notificado porque você deflagrou, você deu início a um processo administrativo, você é interessado, a administração tomou uma decisão sobre o seu pedido e você é notificado daquela decisão. A partir dessa comunicação se abrem outras possibilidades. Então, eu preciso de um advogado para me instruir como atuar de maneira estratégica. A gente já falou também, usou essa palavra aqui outras vezes, mas defesa de direitos demanda estratégia, tá? Não é uma coisa não é uma coisa simples, é uma atividade que que tem suas complexidades, e como eu já usei uma palavra aqui que ela às vezes soa um pouco estranha para quem não é do nosso meio, são possibilidades hermenêuticas. E hermenêutica, gente, é interpretação, tá? É interpretação. Então, eu preciso de alguém que tenha uma expertise na área criminal, na área administrativa, na área civilista, né? O pessoal da área civilista. Se a gente estivesse hoje falando sobre questões cíveis, a gente falaria mais sobre contrato. Também é um campo de contrato, se refere também a um aspecto documental, seja na área trabalhista, na área ambiental, sabe? Então, recebi uma comunicação, eu tenho que conversar com alguém que possa me orientar a como proceder diante daquela situação. Se abre-se uma possibilidade de exercício de direitos. E aí, Diogo, aquela coisa. Talvez essa oportunidade seja única. Talvez não é? Justamente. Então, talvez esse seja um momento decisivo. E aí você não pode subestimar isso, você não pode menosprezar aquela situação, porque as consequências jurídicas que podem impactar a sua vida, elas podem ser bem drásticas, eu diria. No campo criminal, sem dúvida, eu acho que todo mundo consegue visualizar. A gente está falando de situações que estão susceptíveis de privação de liberdade. Mas no campo administrativo, a gente pode estar diante de situações, desde situações com um impacto financeiro, eu diria que bem forte, né? Exatamente. Bem forte, incisivo ali, comprometedor do orçamento doméstico, até perda de cargo público. Isso sem falar da perda de uma chance, né? Então, no campo trabalhista também a gente tem aí desdobramentos, né? Você pode dar uns exemplos aí pra gente? Não, a questão digamos assim, da ignorância sobre não se atuar de maneira correta ou coerente diante de uma convocação da justiça, vamos dizer assim, ou diante de uma citação ou uma intimação, pode custar caro sim, porque traz ao empregado ou empregador, dependendo do lado que for essa omissão sobre esse ato, pode custar a perda de um direito ou fatores até econômicos, né, que podem trazer aí uma gama de pagamentos e de, digamos assim, sanções que a justiça pode colocar a qualquer uma das partes. Podemos pegar aqui só como exemplo, ali na própria audiência inicial, quando o reclamante não comparece e não justifica, ele é punido com isso. Então, se ele marca-se uma audiência inicial, o reclamante vem e não comparece e não justifica, abre-se o prazo para que ele justifique e não justifica, ele pode até vir a ser condenado ali, né, pela litigância, pode ser condenado ali por uma multa, né? Isso, se ele vier ainda a depois propor essa nova demanda, essa mesma demanda em uma nova oportunidade, ele terá o que arcar com esses custos aí. Então, assim, para o empregado, ele tem que ter esse senso de que é necessário uma estratégia
estratégia toda. Até o profissional que vai orientá-lo, é necessário que ele passe toda uma orientação precisa para que ele não corra o risco de perder, desde perder um direito a pagar uma multa, né? E ao contrário do empregador, no caso, que geralmente nós conhecemos ali, que ele é mais citado ao processo, né, para vir, para debater, na própria notificação mostra, né, para ele ali que se ele não comparecer, revelia e confissão, né? Mesmo ele apresentando digamos, ele apresentando a defesa, mas não comparecendo pessoalmente ou representado pelo seu preposto, né? Ele pode sofrer essa punição que trata-se do quê? Todos os fatos, né? A maioria dos fatos que são alegados ali, a menos que tenha provas ali que são contundentes, eles se presumem-se verdadeiros. Então, isso pode trazer um grande prejuízo para ele. Eu não vou comparecer, não tenho nada a ver, deixa as coisas desenrolar. Então, essa ignorância pode custar caro para ele lá na frente. E isso pode doer não só, né, até no ego dele, mas no bolso a gente sabe que dói bastante ali. O osso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, né, como se diz. Exatamente. Então, é importante até pra gente encaminhar uma conclusão, porque eu principalmente falo demais, né? É importante a gente ter essa consciência de que há consequências. Então, como eu disse, recebi um documento vindo do Poder Judiciário, ou vindo de alguma repartição administrativa, e no caso aí até pode ser uma delegacia de polícia, inclusive, é fundamental eu entender que não é um momento para desespero. É um momento em que abre-se a possibilidade de exercício de direitos. Não de mais nada. A primeira situação a ser fixada é essa. E a segunda é que tem consequência, sabe? Uma omissão no momento desse, ela pode custar muito caro, muito caro. Então, as consequências que vão vindo disso, elas vão a depender da situação, igual a gente já pegou casos que a gente já foi fazer júri no final, a gente chegou para fazer o plenário do júri, né? A gente foi contratado para fazer o plenário, chegou basicamente só no julgamento ali, e o comportamento do cliente, Diogo, ele comprometeu o processo inteiro, o comportamento desde a investigação. Então, e nós estamos falando quer dizer, se for uma imputação, né, uma acusação de homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de cadeia, entendeu? 12 a 30 anos de prisão. Então, em algo que poderia, e eu não tô aqui discutindo se é inocente ou culpado, não é isso, eu tô falando de questão processual, de estratégia processual. E é algo que poderia, às vezes, culminar numa absolvição. Porque, como qualquer ato feito com a mão humana, é suscetível de falhas, tá? Então, e as investigações, elas têm falhas, elas têm vícios. Cabe a algum profissional chegar e explorar essas situações no momento adequado. Então, tem consequência sim. Quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? Não, eu quero agradecer aí toda essa explicação sua e que nossos interlocutores espero que tenham tido um pouco do esclarecimento aí desse tema, né, citação. E claro, nós estamos aqui ansiosos já para ver os próximos podcasts, os novos assuntos que nós vamos trazer aqui à mesa, né, a pauta. E com isso, mais um podcast aqui já está bem esclarecido, acredito eu, né? Eu também estou satisfeito. Se a gente deixar aqui, a gente vai falar que até o final do dia. Então, para dar andamento aqui na situação também, já me despedindo também, agradecendo os seus esclarecimentos. Confesso que aprendi muito sobre essas questões da trabalhista e tô com algumas outras inquietações, sabe? Mas isso é tema para outro podcast, sabe? Fiquei com algumas dúvidas sobre as questões de acordo. São questões que correlatas ao tema, mas que fogem um pouco do nosso tema de hoje, né? Então, a gente deixa por outra oportunidade. Com certeza. Tá certo? Diogo, muito obrigado aí mais uma vez, viu? Muito obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima.